Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar com todos vocês, mais uma rica oportunidade. Queridos e amados irmãos, agradecido a Deus pela vida de cada um de vocês que estão conosco, compartilhando nossos vídeos, divulgando nosso trabalho no canal no YouTube, canal A Bíblia em Foco, deixando seus likes, comentando nos nossos vídeos. Meu carinho e minha gratidão, em primeiro lugar, a Deus e depois à sua vida, pela sua existência e pela sua fidalguia em querer ver coisas espirituais andando de forma espiritual. Porque as coisas espirituais, de forma alguma, podem andar de uma forma carnal. Elas têm que andar de uma forma espiritual, pois somos crentes, almejamos os céus e almejamos ter uma vida de caráter nessa terra, deixarmos um legado aos nossos filhos, à nossa família, à nossa comunidade, à nossa igreja, e também deixarmos um exemplo de testemunho que fique perdurando depois da nossa partida ou até mesmo em vida, que nós venhamos deixar um testemunho por onde passamos. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de rever as vossas notificações. Agradeço a Deus por todas as sugestões que têm sido colocadas nos comentários. Não consigo atendê-las todas, mas tenho lido. Meu carinho, minha gratidão à vida de todos vocês. Alguns assuntos serão abordados, outros talvez não terei tempo, não terei condições, devido à minha vida, meus trabalhos, minhas ocupações, na vida secular, vida diária também. Mas agradeço a Deus por você ser sempre gentil, amoroso, fidalgo e estar sendo honesto nos comentários. Que Deus os abençoe em Cristo, orem por mim, que eu oro por vós. E assim, orando juntos, venceremos todas as provações e as lutas que porventura possam surgir no mar tenebroso desta vida, querendo fazer naufragar nossa embarcação no sentido espiritual. Queridos, eu quero fazer uma pergunta. Nós sabemos que ter capangas, pistoleiros, ter matadores na vida secular, ou um pouco, alguns anos atrás, ou ainda existe a nível de Brasil, nos estados mais subindo para o Nordeste para cima, nós sempre fomos cientes, estávamos cientes que existe pistoleiros, matadores que matam por terra, matam por posição, matam por dinheiro, matam por política, e que sempre existiam os coronéis da política. Nesse jogo sujo de muitos pastores evangélicos e pastoras, cantores têm ambicionado e visionado o poder político, têm entrado na política para se corromper e perder tudo que tinham, o pouquinho que ainda tinham da vida espiritual com Deus. Então a política passa a ser, não é que ela não possa ser exercida, existe a política partidária, mas ela passa a ser um jogo bastante sujo e um problema muito sério após as pessoas transformar a política nesse joguinho sujo, nessa busca por poder e nessa guerra ferrenha por manter a sua posição, se mata, se trucida e se destrói. Então por isso que o crente tem que ter visão para não abandonar uma carreira espiritual onde uma pessoa louva o nome de Cristo, ou abandonar uma carreira de altar onde ele é um pregador do evangelho, um pastor presidente, um pastor local, enfim, para ficar se ocupando com leis que para nada ajuda nesse país, porque nós já temos tantos homens criando leis lá, leis esta que nunca somou em nada. Agora temos políticos crentes que foram até Brasília para melhorar as leis, e o que eu vejo é guerra entre políticos crentes, parlamentares cristãos com parlamentares ímpios que não são crentes. E essa guerra vai se acirrando e criando um ódio tremendo, e quem sofre é a nação brasileira, porque leis para melhorar a nação e a situação que nós enfrentamos, que venham dar um nível de vida mais justo para o ser humano, não existe. Então é por isso que a minha opinião de que pastor deve ficar cuidando das suas ovelhas, principalmente quando tem um ministério agigantado que precisa de tempo para sair e ministrar, vai se envolver com duas funções, não desenvolvendo nenhuma e nem outra. Então este é o meu ver no sentido de pastor trocar o altar por política. Ele diz que não troca, mas na verdade a gente sabe que troca. No decorrer do tempo eles vão se ausentando do altar, vão se envolvendo com o mundo e trazendo um testemunho muito sujo sobre a sua vida, porque estão mexendo com um negócio sujo. Bom, meus irmãos, mas voltando ao assunto, a gente sempre soube que coronéis, matadores
que contratavam pistoleiros, existia na vida secular. Mas o pastor Adi Teodoro, de São Mateus, na região leste, região leste de São Paulo, não me fala, não sei se estou correto, mas parece que é a região leste de São Paulo, ali próximo a São Mateus. Ele trabalhava ali e tinha um envolvimento próximo à cidade próxima ali, alguns quilômetros, de Mogi das Cruzes. Bom, o pastor Adir, ele, segundo os relatos policial, eu já gravei um vídeo sobre isso, ele teve a capacidade de ser um estrelão do evangelho, nomeado e convencionalmente, falando-se pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, era ligado à Assembleia de Deus do Belém, e comete essa atrocidade cheia de títulos de teologia, doutor em divindade, doutor nisso, doutor naquilo, e pastor de igreja, que não é só teologia que nós vamos culpar, porque a pessoa não fez teologia, mas está envolvido com gente há tempo e vai cometer atrocidade desse nível de matar a Mirella lá, sua própria nora. Talvez, não sei, por envolvimento com ela, por um jogo sujo, tantas ideias, tantas coisas, a polícia afirmou. Então cabe aos irmãos entender melhor o assunto pelas páginas policiais. Contratou um pistoleiro, alguém conhecido, talvez da própria igreja ou da família, para matar a Mirella, que era sua própria nora, e foi chorar no velório, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Um homem sem escrúpulos, sem caráter, não é digno de aceitação nenhuma, vai ter que pagar o que fez na cadeia e responder para Cristo no tribunal, porque o juízo de Deus, ele não falha e não tarda. E tem gente achando que tem solução para todas essas pessoas que abandonam os filhos, que são presos na reincidência 1, 2, 3, 4 vezes, que nunca melhora, nunca faz um concerto com Deus, nada na vida, que matam, que abandonam esposa uma atrás da outra. Essas pessoas acham que Deus vai deixar impune. Olha, meus irmãos, vocês precisam conhecer mais o Evangelho. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus cobrará, sim, de cada um, pela palavra, as atitudes que cada um cometer. Seremos julgados, sim, pela palavra. Então entenda uma coisa: quem é chamado para o Evangelho não está sendo chamado para ser um pilantra, um safado, um sem vergonha, um matador, um destruidor de casamento, um separador, uma pessoa que se separa da esposa como quem troca de camisa, que deixa um rastro de destruição por onde passa, que fere as ovelhas, que destrói o rebanho, que tem um mau exemplo, um mau testemunho, que escandaliza com o Evangelho, mau caráter, mal pagador. Pastores dessa natureza, para mim, não são pastores, estão enrustidos no meio das ovelhas. Bom, ele era reconhecido pela convenção, a convenção talvez tenha culpa 50%, e não tê-lo tirado depois de conhecer o mau caráter que ele era. Mas no 50% não tem, porque é normal que alguém comece bem e se introduza na convenção, seja um presidente, comece bem, e no decorrer do tempo vai deixando Satanás minar o coração. Um homem como esse não deve ser tratado nem taxado como pastor, porque pastor não mata, pastor dá vida pelas ovelhas. Pastor não tira a vida, ele dá vida. Isso é bíblico, está no livro de João. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele não tira a vida das ovelhas, ele não destrói o rebanho. Bom, mas voltando ao assunto, ele teve a capacidade, a cara de pau, de mandar alguém próximo à sua família contratá-lo, pagar esse vagabundo que foi lá e tirou a vida da menina. Esse sem juízo também, porque a pessoa que paga, que contrata, e aquele que tira, para mim um é mais canalha que o outro. Tem que apodrecer na cadeia. Devia ser as cadeias que nem Estados Unidos, não cobrar pela comida, fazer trabalhar dia e noite, ter um descanso, mas trabalhar para pagar os seus erros. Eu vejo assim, eu não concordo com eutanásia, nem com aborto, nem com destruição de ninguém, mas a pessoa tinha que ser isolada da sociedade, não ganhar direito de visita de mulher para ir fazer sexo com eles na cadeia, nem não cortar os privilégios, visita ditada pela própria polícia, assistida, para, enfim, neutralizar essa infiltração de armas, de celular e de comércio, de bandidagem dentro de presídio. Então eu concordo com isso, que eles deviam trabalhar para pagar o que come num lugar isolado, mas nunca tirar a vida, nem com pena de morte, nem de uma forma nem de outra, de um ser humano. Mas então, tanto um como o outro, voltando ao meu assunto, era canalha, um mais canalha que o outro. E foi no velório, junto com a esposa dele, porque eu me admiro as mulheres desses pastores, essas mulheres mais velhas, tapada, pacata, não é todas, mas tem mulher de obreiro que é pacata, tapada. O marido está traindo, o marido está fazendo, o marido está acontecendo, ninguém toma uma posição, ninguém procura
uma convenção, ninguém procura um pastor, ninguém expõe acontece que vem matar e tirar a vida das pessoas. Ora, meus irmãos, isso não era segredo dentro dessa família. Eu sinceramente, ninguém consegue enfiar na minha cabeça. Uma família sabe o que transcorre, o que ocorre diariamente falando, anualmente falando. Então, isso tudo às vezes tem colaboração da própria família que não expõe para não perder a posição, não perder o dinheiro, não perder os encargos e não perder o seu nível de vida. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? O pastor Adi Teodoro mata a própria nora e vai chorar no velório e ainda se explica para a imprensa com a maior cara de safado. Ora, meus irmãos, vocês sabem por que acontece isso dentro da igreja? Porque os pastores não querem mais saber de doutrina, não querem saber de ensinamento, não querem saber de caráter. E em outras igrejas não é o caso do Adi, mas está acontecendo vários casos em que um obreiro não pode dizer nada, ninguém pode falar nada, e eles estão lá fazendo o que bem entende. Porque quando não se gosta de doutrina, não se gosta de ordem. Quando não se gosta de ordem, é maloqueiro, é bagunceiro, é vagabundo, é sem vergonha, é mau caráter, joga com o dinheiro da igreja, faz o que bem quer, destrói com a essência do evangelho na cidade, escandaliza junto com a família, não regra a família, aceita tudo, não expõe nada, não traz para um assunto para o corpo de obreiro da igreja, para o conselho fiscal, enfim, para o conselho doutrinário, e vão fazer na Assembleia de Deus. Um dia está fazendo tudo que bem entende, vem na cabeça. Estou falando Assembleia porque, para mim, a Assembleia Deus e Amor ainda era uma das que mais tinham moral, mas está se perdendo a moral dentro do Evangelho. Vocês entendem? Então, eles não expõem, eles concordam com tudo, eles não gostam de doutrina, eles aceitam as mulheres, os homens andar vestido como quer, se portar como quer, fazer o que quer, andar como querem. Eles não cobram da mocidade, porque senão, com aquela desculpa esfarrapada que eu sempre ouvi em 3 décadas dentro do Evangelho, que se cobrar a mocidade vai embora, é melhor que vá 10 vagabundos embora e fique 100 dentro da igreja que presta. Vocês entendem? Porque tem jovens dentro da igreja que são verdadeiros vagabundos, namoradores, destruidores de família. Então, a igreja tem que se posicionar. Tem casais que são escândalo para a igreja. A igreja tinha que se posicionar como ela se posicionava no passado. Então eles não cobram mais nada de jovem, não cobram de casal, não cobram de rico porque vai perder o dízimo, não cobram nada. E a igreja foi virando essa baderna a chegar ao ponto de ter alguém que se acha no direito de contratar um pistoleiro para matar uma própria nora, se dizendo pastor e cuidando de um rebanho. Ora, veja se eu não tenho razão de estar indignado. Ora, meus irmãos, eu sou um obreiro que eu tenho sangue na veia. Eu não sou um obreiro corrupto, condizente, porque todo homem de Deus se revolta com o pecado. Nós somos chamados para nos revoltarmos contra o pecado. Profeta, obreiro, pastor, eu pregava a semana passada numa cidade próxima aqui à minha cidade, e eu disse no altar, homem de Deus, a que nível chegou essa palavra? Quanto que nós podemos notar e denotar e ver que alguém é homem de Deus? Homem de Deus não faz conluio, o homem de Deus não se corrompe, não se vende, não se compra. O homem de Deus, ele permanece naquilo que ele aprendeu, falando aquilo, doa quem doer. E isso é gostoso entre a sociedade cristã. Isso é que fazia a igreja crescer. Se a igreja hoje está inflando, inchando, é porque falta homem de Deus com caráter e determinação. Ora, Deus vai chamar alguém para ser um Maria vai com as outras, uma marionete, alguém que fica aí concordando com tudo, não tem posição doutrinária. Pelo amor de Deus. Por isso que a gente sempre foi resistido por muitos homens que se diziam homens de Deus na igreja. Mas minha pergunta é a seguinte, irmãos. Será que virou moda matar pessoas dentro da igreja? Porque no mundo secular isso sempre foi normal. Pistoleiro, comprar, disputa por poder. Mas você vê que a ganância ficou tão grande dentro da igreja, mas tão grande, né? A ganância por cadeira no parlamento, cadeira na igreja, por abrir igrejas, que eles venderam a doutrina, eles venderam os princípios, não querem nem saber. Quem venha para a igreja, venha quem quiser, pode ser marginal, matador, ninguém trata mais caso, ninguém orienta mais ninguém. A igreja perdeu a essência. Para se fazer parte de ser membro de uma igreja há um tempo atrás, você tinha que ter respeito, caráter. Hoje, esses pastores modernos, essas pastores se escondem atrás de tudo que é distorções de versículos bíblicos e argumento, para argumentar que todo mundo tem que ser aceitado, tem que vir ficar do jeito que está. Não, meus irmãos, de forma alguma. Por isso que chegamos ao nível de um pastor, doutor em divindade, contratar um pistoleiro para matar a própria nora. Isso em ativa, pastoreando. Que igreja é essa que não tem mais visão, que não ora, que não jura, que não sentiu os demônios agindo na vida desse homem? Que igreja é essa que perdeu a visão, que os membros não viram mais a safadeza, se deixaram ser pastoreado por um homem dessa natureza, um bandido, um marginal, que deve ficar na cadeia até cumprir o tempo estabelecido pela lei terrena, que acho que vai ser pouco. Porque a lei é tão complicada que a lei hoje ela é completamente
fraca em si. Vocês entendem? Mas a minha pergunta é a seguinte: flor de lis, escuta que é o tema da minha fala, por gentileza, meus queridos e amados irmãos inscritos no canal Bíblia em Foco, e você que porventura ouvia esse vídeo. Será que flor de lis assistiu o caso do Adir Teodoro, que matou a própria nora e foi chorar no velório? Será que ela se inspirou um pouco nisso aí? Ela disse, puxa, se esse aí fez dentro da igreja, eu também podia me livrar desse tropeço, desse... Porque para mim o pastor Anderson e a Flor de Lis, nenhum tinha moral. Nenhum. Pode ficar bravo, pode xingar, pode sapatear, pode me prender, pode me processar, fazer o que quiser. Nenhum tinha moral. Porque eu estou pastoreando há tempo e dentro da igreja quase 3 décadas, e eu sei quando um casal tem moral, quando um pastor tem moral, uma pessoa de moral. Não estou dizendo de vida secular, não tem nada contra eles. Fazem o que eles quisessem. Poderiam entrar num motel e sair do motel, fazer o que quisessem. Podiam dormir tudo junto, aquela família em rolo, fazer o que quisesse. Que para mim aquilo ali é mais uma pilantragem, galgar dinheiro, do que família. Ora, família, filho adotivo. A pessoa vai ter condições de adotar tantos filhos. Aquilo ali para mim era uma confusão diabólica dentro daquela casa, que se criou e ninguém vigiou ali, aconteceu o que aconteceu e mancharam o evangelho. Então, para mim faltou o caráter dele e dela, porque ele novinho já relacionado com ela. Ela, uma mulher já de idade, como que fosse aqui no Rio Grande do Sul, nós chamamos de assaltante de berço, que é aquelas pessoas que querem se envolver com menor de idade. Então, uma complicação. Aí a polícia já disse que tinha um romance dele com a filha adotiva dela, e uma confusão atrás da outra. Isso aí tem diabo nisso aí. Isso aí nunca foram crentes, isso nunca foram lavados, nunca foram redimidos, nem remidos pelo sangue de Jesus. Isso não tem vida nova, isso é uma vida velha. Isso não mudaram de natureza. Por isso que aconteceu o que aconteceu. E aí estão se dizendo cristão. Uma mulher dessa, eu nem sei se ela poderia ser membro de uma igreja, depois de saber de tudo que ela cometeu, que ela faz. Vocês entendem? Eu chamo ela de a Madonna do Evangelho, o olho caído, aquele olhar simulado, aquela cara simulada, aquela face ruim que de crente não tem nada. Tanto é que desde que, antes dela fazer isso, já não merecia os próprios louvores, que volta por cima, rapaz. Volta por cima, fala de poder, de ganância. Vocês entenderam que quem tem que dar a volta por cima de ninguém, você tem que permanecer no lugar que você está e conquistar o que você conquista pela palavra de Deus. Então entenda uma coisa. A Madonna do meio cristão tem o gesto da Madonna, o olhar da Madonna, o rosto, vocês vão analisar a face da Madonna, a sensualidade da Madonna, o próprio olhar. Então engana quem quer, irmãos. Aqui não, aqui tem Deus, aqui tem Bíblia, aqui tem discernimento. O primeiro dom que eu pedi para Deus quando entrei na igreja foi discernimento. Eu já tinha em mente essas coisas. Inclusive eu congreguei numa igreja que o pastor perguntava para mim, irmão Levi, o que você acha disso, daquilo? Aí eu e outro presbítero que vivia jejuando e orando, aí dizia assim, isso aí vai dar problema. Mas era... Não é que a gente vê mal, que a gente só vê o mal, que a gente tem algo mal no coração, que a gente tem um olhar mal. É que a gente tem experiência com Deus e as coisas estão patentes diante da gente, que tem o Espírito, não tem como querer polir aquilo que não é ouro e fazer ser ouro. Nunca vai ser ouro, meu irmão. Então tem pessoas que você vê no que vai dar, você vê na face, no agir, no jeito de se portar dentro da igreja. Então, nunca me desceram a pessoa da Madonna do meio cristão. Me perdoe a expressão de usar o nome da Madonna, mas no sentido bom. A Madonna do meio cristão nunca me desceu, entendeu? E o Anderson, para mim, sempre foi um cara assim que dava para ver que ele tinha envolvimento com coisas estranhas. Tanto é que há uns anos atrás, para fazer aquela igreja deles crescer, que congresso galgar fama, eles brigavam com o Cizinho Bernardino. E junto com o Abílio Santana, eles gravaram um DVD malhando e falando mal do Cizinho Bernardino por causa de uma santa católica, em que o Abílio repreendeu e o Cizinho disse que não era para falar mal de santa. Então, com desculpa daquele argumento, daquele fato, eles lançaram uma briga contra o Cizinho Bernardino, e o Abílio Santana, por uns anos, não esteve nos Gideões. Esse outro pastor, Abílio Santana, que é uma complicação, vive brigando, xingando, mal-humorado, chutando todo mundo, e não tem nada de crente. As coisas que esses pastores fazem não tem nada de Bíblia, não tem nada de testemunho de cristão. Não é todos, deve ter uns 5% de pastores hoje no Brasil que presta, mas 95% perderam a essência, perderam tudo que tinham. Alguns nem chegaram a ter, porque está tão fácil se infiltrar no meio da igreja. Hoje um guri faz um curso de teologia, vem dar de Bíblia na cabeça da gente e se achar na frente da porta da igreja. Hoje qualquer guri, não precisa nem ser ordenado a nada, ele faz um curso de teologia e sai por aí dizendo que é evangelista, pregador, e por incrível que pareça, a igreja abraça esses caras e aplaude, ovaciona esses caras que fazem milagre, entendeu? Mas os homens de Deus, verdadeiramente, eles não querem ouvir. Então, esse caso que o Abílio Santana, para crescer aquele movimento junto com o Anderson do Carmo, ali eu já discerni que eles eram um mau caráter.
ficaram brigando com o Cisne Bernardini. Não que o Cisne Bernardini fosse 100%, o Reuel e eles tudo tinham problema. Os Gideões é uma corja grande de ladrões também lá dentro. Tem muito, mas tudo bem, o Cizinho velho não tinha tanto assim para ser combatido pelo Abílio, pelo sentido que o Cizinho estendeu a mão para esses camaradas e fez esses camaradas, porque na verdade isso aí não tem nada de homem de Deus, isso é promoção. Eles iam lá nos Gideões para galgar fama, porque os Gideões missionários, para quem não sabe, é a vitrine dos pregadores a nível internacional. Então quem ia lá ganhava fama no Brasil todo e ganhava altos cachê. Então o Cizinho promoveu esses caras. E como é que eles vêm agora se levantar contra o próprio Cizinho? Então eu sempre vi uma disputa por poder nessas igrejas, pastor querendo ter um ministério maior, querendo ter o templo maior. Eles perderam a essência, irmão. Não estou falando mal da igreja, a igreja é de Deus. E nós temos que estar firmes com Cristo, servindo a Deus em uma igreja. Não sei aonde você vai servir a Deus, você vai buscar uma pequena ou uma grande, mas você tem que servir a Deus até o final, porque nós não podemos abrir mão do que nós um dia recebemos. Mas eu estou falando da canalice deles, disputando poder, posição, quem tem o templo maior, quem tem a família mais linda, quem casou com a mulher mais bonita. Homens velhos ficam viúvos, caçam para si meninas novas, não tem testemunho, falta testemunho. Um caso se separa, uma coisa terrível, destruidor do evangelho à última hora. Mas a minha pergunta é a seguinte: será que Flor de Lis deu uma observada no caso do Adir Teodoro, assim, matar a Mirella e chorar no velório, e isso aí vai virar moda? Porque hoje em dia é assim, ó, ter pistoleiro no mundo, contratar pistoleiro, sempre foi normal, mas dentro da igreja, irmão, ou filho, seja adotivo, ou o que for, matar uma pessoa, não precisa nem ser pai, nem pai, podia ser um ser humano amigo da igreja, um membro da igreja. Como é que você vai matar uma pessoa? Que nível que chega um ser humano? Isso não tem nada de Deus, isso é um endemoniado, um filho das trevas usado pelo diabo, que tem coragem de apertar num gatilho e retalhar de bala uma pessoa da família que estava ao lado deles, que se dizia marido da própria mãe. Como pode, irmão? E vocês querem que eu entenda que eu venho aqui passar panos quentes? Não, tem que ir para a cadeia, são vagabundos, são marginais, nunca trabalharam, vagabundo sustentado pela igreja. Outra coisa que tem de filho de pastor, vagabundo sustentado pela igreja, como filhinho de papai. Comeu teu mamãozinho hoje, meu filhinho? Já cortou tua maçãzinha? O camarada tem 17, 18 anos. Uma vez cheguei numa casa, vi a irmã, esposo de um obreiro: meu filhinho, tu já comeu teu mamãozinho? O guri lá com as pernas para cima do sofá, vagabundo, 17 anos, perguntando se comeu o mamãozinho. Vai descascar o mamão, rapaz. Vai comer o mamão. Tudo bem que mãe agrade filho, mas a gente percebe em muitas entrelinhas por que família não funciona, casa não funciona, filho não funciona, por que marido não funciona, mulher não funciona, porque ninguém sabe a sua posição, o seu lugar em família. Então, o que tem de vagabundo sustentado pelos pais dentro dessas presidências da Igreja Assembleia de Deus, porque eu vou falar da Assembleia e da Deus é Amor, que foi isso que eu vivi, Igreja Jesus Cristo. E todas elas se repetem. Os filhos do pastor Ademar viviam de boa, os filhos do Davi Miranda viviam de boa, os filhos dos presidentes da Assembleia de Deus vivem de boa, e existe doutrina para os membros e para eles não. Então, vou dizer uma coisa para vocês: quando vai para a faculdade é o filho do presidente, nunca é o filho do evangelista, filho do obreiro. Quando cria uma instituição, que nem criaram aqui no Rio Grande do Sul, uma instituição para formar médicos no Paraguai, quem foi para lá foi filho de pastor presidente, filho de pastor vice-presidente. Não é ninguém coloca um rapaz inteligente, uma menina inteligente dos membros lá, é tudo para pastor. Então isso está indignando vocês, e eu quero pedir para vocês: não se indignem com isso, porque senão vocês vão ficar de mal com Deus, vocês vão ficar de mal com vocês não vão pisar mais em nenhum templo e vocês não vão servir mais a Deus. Então não se indignem com Deus e com o Evangelho por causa desses pastores vagabundos que apoiam seus filhos vagabundos, namoradores preguiçosos, dão a eles de presente Vectra, dão um carrão, e quando o Vectra era carrão, ficava dando carros do ano de presente. Tem que dar de presente para eles serviço, fazer eles trabalhar, estudar, para eles conquistar o espaço deles trabalhando como os filhos de qualquer um dos irmãos fazem. Isso está completamente errado. Então por isso que esses coronéis estão matando. Eu vou gravar um vídeo sobre isso também, sobre os pastores presidentes, mas agora eu estou falando sobre: será que Flor de Lis aprendeu com a Adir Teodoro que pode matar e ela forjou a morte? Já a delegada Bárbara Lomba vai desvendar o mistério e vocês vão saber o que eu disse no meu primeiro vídeo sobre atrocidades cometidas dentro da igreja. Vocês lembram do meu vídeo? Chegou a 11 mil visualizações, achei que ia chegar a 1 milhão, mas amém. Tudo bem. Então, ratificando, não queria falar desse assunto porque é chato, mas hoje pensando me veio em mente: será que ela observou, e será que isso pode virar moda daqui? Cuidado, meus irmãos, daqui a pouco pode matar dentro da igreja, por qualquer sentimento, porque ele ganhou oportunidade, um rapaz matou outro pastor lá no Nordeste, numa igreja pequena, porque ele odiou o pastor, porque o pastor doutrinava ele. Vocês sabem
que um rapaz saiu enfurecido aqui do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, e foi lá matar um missionário na sede mundial em São Paulo, que não faz parte do assunto, porque por causa de itens doutrinários que ele não concordava na proibição do regulamento interno da Igreja do Amor sobre namoro. E ele não pôde namorar uma menina aqui em Caxias, ele se muniu de arma e foi para lá matar o missionário. Deu aquele tiro que estilhaçou o rosto do missionário, que depois daquele tiro, que eu posso gravar um vídeo sobre isso, veio aquela cabine panorâmica de vidro, a prova de bala. E esse mesmo que foi lá atirar o missionário, matou na porta da igreja em Caxias o presbítero Rui, amigo demais dos meus dois irmãos, há 35 anos atrás, quando nós já visitávamos a Deus e Amor. Então, cuidado, porque tem pessoas, não deixe as doutrinas de homens ou de Deus que é colocado em igreja te trazer ódio a nível de você matar uma pessoa da igreja, matar um pastor, dar um tiro num obreiro. Aonde vai parar esse negócio dentro da igreja? Você entende? Será que ela observou isso? Preocupada com a cadeira, por ser a mulher, a quinta deputada mais votada do Rio e a mulher mais votada do Rio, preocupada com status, com fama, essa gente tão enlouquecida. Rapaz, eu preguei, prego, eu tenho quase 300 sermão, temas que Deus me deu, eu posso mostrar no YouTube, eu tenho vários estudos, esboços, fui radialista 12 anos, presidi igrejas grandes, pelo amor de Deus. Por que estão ficando transpassados pelo poder? O que isso vocês querem? Vocês querem dinheiro, fama? Você chegar ao ponto de matar por cadeira, por fama, se trucidar, ficar inimigos uns pastores dos outros, porque um é de uma chapa e outro é do outro, um é do partido do outro, e eles chegaram ao poder político, como o Daciolo briga com o Feliciano briga com o Daciolo briga com a Bíblia briga e briga um com o outro, irmão. Vocês sabem que isso é um jogo sujo, tanto a política como uma política dentro da igreja. Vocês entendem? Não é só a política partidária do parlamento, mas a política da igreja. Disputa por cadeira, fica do lado do presidente, se revolta contra o outro presidente. Isso aí tudo Deus vai julgar. Não adianta que ninguém vai calar a boca do pastor Levi. Deus vai julgar vocês naquele dia. Vocês estão vendendo o evangelho que é tão simples, tão puro, trocando por cadeira, por fama, por ser o cantor da MK, ou sei lá, da gravadora que está mais em alta agora, não me vem em mente, ou porque escreveu o livro na casa publicadora da Assembleia de Deus, ou na editora do Silas Malafaia. É uma briga por poder, por onde publica o livro, por onde grava o CD, se está nessa gravadora, se está na Som Livre, está na outra. Pelo amor de Deus, perderam a essência. Evangelho não é isso. Evangelho é simplicidade, é paz, é gozo, é harmonia, alegria. Eu aconselho essas pessoas a filtrar a cabeça deles em Filipenses. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que contribui para o reino do Evangelho, nisso pensais. Essas pessoas estão com a cabeça cheia de coisas ruins, cheia de ganância, de poder. É porque eu tenho que subir, eu tenho que chegar no topo mais alto, eu tenho que gravar mais que a fulana, eu tenho que chegar onde chegou a fulana, eu tenho que chegar onde chegou o fulano, eu tenho que ser político, eu não me contento com isso, eu preciso disso. E vai roubando, infiltrando papel, fazendo muvuca e galgando dinheiro daqui através de criança, através de lá, e esses rolos do inferno transpassaram. Eles daqui a pouco eles se encontram vazios da graça de Deus, não tem mais nada. E aí quem está vazio mata, trucida, fere, destrói, faz o que bem vem na mente. Tá certo, meus irmãos? Será que Flor de Lis observou o caso do pastor Adir Teodoro de São Mateus, que tinha envolvimento com a cidade de Mogi das Cruzes também, que matou a nora Mirelle e foi chorar no velório? Será que ela também simulou junto com os filhos e matou o próprio marido, que ela disse que amava? Que amava, é só ver a face dela se retorcer. Não precisa nem ser delegado, não precisa nem ser leitor facial, não precisa nem ser perito da polícia. Tendo discernimento de Deus, você conhece as pessoas. Irmãos, posso dizer uma coisa para vocês como amigo e irmão? Peça a Deus discernimento, não peça dom de revelação nem de profecia de nada. Peça a Deus o dom de discernimento, pelo amor de Deus. Se você está no Evangelho há 20, 30 anos e você não tem, peça a Deus, Ele vai te dar. Mas você sabe que é o dom de discernimento? Discernimento, você está conversando com a pessoa e Deus está te dando discernimento daquilo. Um assunto está sendo dialogado hoje entre família ou entre empresa e você está discernindo o que vai dar aqui 1 ano, 2, aquela desgraça toda. Você já está fugindo dessas coisas. Aí Deus vai te guardar, você não vai ser enganado no Evangelho. Com muita luta você vai conseguir se manter em pé. De pé. Então peça discernimento. Então fica a minha pergunta. Pastor Adir mata a nora Mirella. Flor de Lis, junto com os filhos, segundo a polícia, está indo para o desfecho final. Assassina com a pistola, retalha, fura de bala o próprio marido. E se dizem cristãos. Essa igreja tem que fechar as portas. Deus, na sua infinita misericórdia, há de fechar as portas desta igreja. Essa gente toda dessa igreja, se alguém presta lá dentro, tem que voar para outro lugar.
Isso não pode funcionar no nível de Brasil. Uma atrocidade desse tamanho. Falou com vocês o pastor Levi Longaray, se quiser faça o que bem entender. Não vou retirar uma palavra do vídeo, tá certo? Dissimulação, mau caráter, falta de vergonha. E eu tenho para mim que, não por ser da favela do Rio, porque tem gente que mora em bairros nobres, dentro de mansão, e são marginais, bandidos, matadores e sem vergonhas, trucidadores de vida. Fico trucidando vidas. Trucidadores de vida, melhor dizendo. Mas eu vejo aquele pessoal dela como pessoas da favela do Rio, e não pessoas boas da favela. Eu vejo como pessoas má. Porque para cometer o que aqueles filhos dela cometeram, só gente de baixo escalão, para colocar veneno na comida de um ser humano, e nem de um animal, dos meus cachorros, dos meus galos que eu tenho aqui de estimação, nem de um animal você coloca isso. Seria um crime. Agora você imagina colocar de um ser humano que tem alma, tem espírito, que se dizia pastor e que pregava o evangelho. Se matar um pastor, pelo amor de Deus. Vocês entendem? Então, para mim, eu vejo como gente a ralé mesmo que estava na favela, porque eu não sou contra a favela, a pessoa gosta das pessoas onde quer que esteja, mas é aquela gente que estava na favela, que se infiltraram na igreja, mas que não tem nada de libertação, não tem vida nova, não tem nada. É só olhar no jeito daquelas meninas andando lá na casa, quando está sendo mostrado na TV, de calçãozinho, de calça esticada e tudo, com aquelas caras de quem nunca se converteu, que aí alguém vai vir aqui dizer para mim que não, meu Deus, não está interessado em aparência. Quem vê cara não vê coração. Que papo furado. Crente tem que ser diferente no que veste. Crente não pode andar com a calça jeans ou uma calça mostrando as nádegas, com a bunda esticada dentro de uma calça. Não, crente é diferente. Crente tem o cabelo diferente, se molda diferente. Crente tem cara de crente, tem vida de crente, ação de crente, atitudes de crente. Então, nesse caso, me perdoe voltar a falar com vocês, mas para mim a Flor de Lis deve ter observado o pastor Adir Teodoro matar e disse assim: vamos matar também que ninguém vai descobrir. Eu quero dizer uma coisa: se acham autossuficiente para enrolar a polícia, para enrolar ser humano. Não. Vocês eram uns crentes fracassados. E o crente é pior que o ímpio. O ímpio, ele mata na sua ignorância. Mas o crente, quando perde o temor, ele fica enganador, mentiroso, e ele fica desgraçado de vida. E aí ele se acha que tudo ele pode fazer e que nunca vai ser descoberto. Se enganou e se enganaram. Porque a Deus ninguém enrola. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Ceife vento agora, ceife tempestade, ceife desgraça, angústia, solidão, vocês semearam isso. E não me chame de juiz, porque a Bíblia é fiel, semeou, colheu. Pega esse versículo de Gálatas e vou para Davi. O salmista Davi, tudo que ele semeou, ele colheu. Ah, mas Deus perdoou Davi, homem segundo o coração de Deus. Perdoou, mas nunca se afastou a desgraça da casa de Davi. Nunca. Os irmãos, incesto com irmã, Absalão perseguindo Davi para matar, uma confusão naquela família, tudo por causa dos pecados de Davi com a Batseba e com os outros pecados que ele cometeu de numeração do povo. Vocês entenderam, meus irmãos? Então Deus perdoa, perdoa, mas tem o preço não se extrai, não se exaure dali, o preço tem que pagar. Sansão foi perdoado, foi, mas pagou o preço. E tantos outros como nós, que não somos melhor que ninguém, teremos de pagar o preço. Então cuidado, hein? Tente caminhar, ninguém é perfeito, eu sei, mas tente trilhar pelo menos tentando andar dentro do caminho. Não mate ninguém, não fira ninguém, não destrua ninguém, não fale mal de alguém que você não conhece, e se você conhecer, comente algo que seja frutífero, o que não presta, deixa quieto. Não se escandalize com Jesus e com o Evangelho por causa desses supostos cantores e pastores que estão na última hora dizendo-se crente, porque é muito fácil dizer-se crente e ser pastor. Hoje virou moda. Qualquer pessoa envolvida com a televisão ou com a mídia hoje entra usando a própria mídia e se diz pastor. Hoje você pode abrir o CNPJ, abrir uma casa e botar um bando de louco para dentro, pular e saltar e gritar, pintar o cabelo de amarelo, vermelho e roxo, azul,
rosa pink, do jeito que for, e dizer que é crente. Então tem gente que não está entendendo discernir o que é crente. Tem muita gente que se infiltrou, mas não tem nada de crente. Tem igreja para roqueiro, tem igreja para nudez, tem igreja para bandido, para marginal, para pedófilo, tem igreja para tudo. Isso tudo está sendo cometido dentro de supostas igrejas, através de supostos pastores que dizem que seus membros podem servir a Deus como querem lá. Mas não se engane, o evangelho continua sendo o mesmo. Eu amo vocês, por isso eu falo a verdade para vocês. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: matar dentro da igreja espiritualmente faz tempo que estão matando. Eu venho servindo a Deus de altar e de cristão há 3 décadas, mas visitando a igreja desde menininho, já vai para quase 45 anos que nós estamos dentro da igreja. Matar espiritualmente já estava acontecendo há tempo. Pastor mata o ministério do irmão, pastor tranca o irmão, não gostou do irmão, ou por um poder, ou para ele se manter na cadeira, ou para ele se manter na cidade, ou para os filhos dele não perder a sua vida arregalada, seus deleites, seus prazeres, porque ele se preocupa muito que o filho não vai estudar mais em colégio público, a coisa toda, não vai ter mais como pagar uma faculdade privada, essas coisas. Então, matar em nome do evangelho, porque tudo que os pastores ruins, não estou falando tem pastor bom, não estou falando do núcleo bom da igreja, deixa de lado, que isso aí nós vamos ter até o fim o remanescente. Mas tudo que eles podem fazer, eles fazem. Vocês entendem? Para manter-se na posição. Então, matar espiritualmente, eles estavam matando a tempo. Matando o obreiro, matando o ministério, tirando a pessoa por trás dos panos, fazendo reunião, criando argumentos, inventando história para se desfazer daquelas pessoas, não dando atenção, porque é muito fácil, quando eles não querem se envolver com ninguém, simplesmente fecham a porta, fecham a cara, não dão atenção e vão levando, empurrando com a barriga, como diz o gaúcho. Então, matar espiritualmente dentro da igreja faz tempo. Tem muito ministério, homens e mulheres mortas por aí, soldados feridos. Mas matar fisicamente, pagando pistoleiro, olha, isso não pode virar moda, meus irmãos. Vocês, em nome de Jesus, divulguem esse vídeo. Vocês entendem? Não pode virar moda. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Deus não se deixa escarnecer. De Deus ninguém zomba. Tá certo? Vamos ficar com esse versículo? Quem semeia vento vai colher tempestade. Semeie coisas boas na lavoura da vida, que você vai colher e ceifar coisas boas. Semeie paz, misericórdia, amor, caráter, dignidade, verdade. Doa quem doer. Se alguém ficar bravo, não importa. Eu não preciso ter amigos e pessoas visitando a minha casa se é para eles mudar o meu caráter. Eu fico com as pessoas amigas que eu tenho, com os amigos da igreja que eu tenho, chega. Eu não preciso de amizade de alguém que queira mudar a minha vida com Deus, a minha vida de caráter e sinceridade. Eu não preciso de aproximação de hipócritas, de fariseus, de pessoas mundanas, profanas, que querem mudar, forçando a barra, o jeito da gente servir a Deus e ser com Deus. Tá certo, meus irmãos? Escolha suas amizades, escolha com quem você anda, escolha tudo nessa vida, nós estamos vivendo dias maus. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.